Olá pessoal, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero estar falando sobre como desfrutar a vida, como provar a vida. Para tanto eu quero ler no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 3 até o verso 10, que diz: Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo porém o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles os bosques, em que reverdeci as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. E engrandeci-me e aumentei-me mais que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejou os meus olhos, não lhe neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Até o verso 10. Nós vemos aqui a história de Salomão, uma parte da história dele aqui, da vida dele. E Salomão foi um homem muito rico, um homem que teve um grande padrão de vida no sentido financeiro. Ele era muito bem abençoado, Deus deu para ele essa riqueza. E aqui nós vamos ver acerca da vida de Salomão, como viveu Salomão, qual exemplo de vida Salomão teve, estilo de vida também. Nós podemos ver que ele, no verso 3, ele fala: busquei em meu coração. Salomão começou a buscar, começou a provar acerca das experiências de viver, qual a melhor forma de viver. E ele fala que no seu coração ele procurou reger o seu coração para se saber como se daria o vinho, como ele beberia vinho de uma forma equilibrada. Então, nós podemos observar no exemplo da vida de Salomão, um ponto que nós podemos observar é que Salomão, na abordagem que ele faz aqui nesse texto, ele fala de várias experiências que ele viveu, variedades de experiências. Salomão fala sobre as obras que ele construiu, algumas obras que Salomão construiu como as obras magníficas. Ele caracteriza elas como obras magníficas. Foi obras grandes, como o templo que foi construído, o templo de Salomão foi construído, que pode ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então uma obra como essa demandaria muita sabedoria, muita responsabilidade. Então Salomão se realiza em fazer essa obra, até porque era um sonho do seu pai Davi. Com certeza é uma grande realização. Mas ele não para a sua vida, ou seja, ele não deixa a sua vida girar apenas em torno das suas atividades de responsabilidade. Salomão também invoca atividades de recreação, ou seja, Salomão cria um plano de folga para a sua vida, uma forma de provar outras experiências da vida. E aí ele fala das outras obras que ele fez, que é obras pequenas, ou seja, Salomão tinha flexibilidade para apanhar a emoção nas grandes coisas e nas coisas pequenas. Essa é uma grande ciência sobre como provar a vida, porque às vezes nós estamos acostumados a provar ou buscar provar e sentir a vida apenas em experiências magníficas, experiências grandes, no topo. E às vezes algumas experiências pequenas nós não pesamos o valor dessas experiências pequenas e abandonamos, quando na verdade elas também guardam uma emoção para a vida. Nós vamos ver as experiências pequenas que Salomão fez, como hortas, por exemplo. Plantar uma horta é uma coisa simples, é uma coisa pequena, mas foi uma coisa que Salomão se realizava em fazer. Por que ele se realizava? Porque plantar horta, como ele fala aqui, plantou jardins também, de várias espécies de árvores. Salomão entrava em contato com a natureza. Nós fomos feitos para viver em contato com a natureza. Quando Deus criou o homem, colocou no Éden, ele colocou com esse propósito que ele vivesse ali e provasse e vivesse da natureza. E Salomão, ele criou esse estilo de vida para ele. Muitas vezes o que determina o estado da vida não é apenas o padrão, mas o estilo, a forma que você vive. Quantas pessoas ricas que vivem um estilo de vida pobre, quantas pessoas pobres que vivem um estilo de vida rico. Isso Salomão abordou também no livro de Provérbios, sobre essa questão de pessoas que têm um estilo de vida pobre sendo pessoas ricas, e pessoas pobres têm um estilo de vida rico. Isso depende do seu estilo de vida. Então a forma que o estilo de vida que você vive
determina o estado de vida que você tem, não apenas só o padrão. As pessoas às vezes acreditam que para ter uma vida boa precisa de um alto padrão, quando na verdade isso está mais no sentido educacional da forma de viver. Então nós vamos ver aqui que ele adquiriu o servo, ele viveu variedades de experiências, provou. Agora, como Salomão provou tudo isso? De uma forma equilibrada. Para provarmos as experiências da vida, nós temos que observar uma coisa, colocar um padrão bem radical em nós, em nossa consciência. Existem experiências legítimas e experiências ilegítimas. Algumas experiências que até são prazerosas ou prometem emoção para a vida, elas não estão dentro dos princípios moral que o ser humano deve seguir. Então essas experiências, ela ferem a consciência. Por ela ferir a consciência, causa um desconforto, ou seja, o que era para ser bom se torna ruim. Outra questão também é a questão do equilíbrio. Ele regia o seu coração, ou seja, ele se dava a experiência de forma equilibrada. Por quê? Porque o excesso se torna a forma excessiva em que você se dá a experiência, acaba mudando ou alterando a natureza da experiência. Quando você se dá em excesso, você não sabe provar com equilíbrio, ou seja, a experiência te domina em vez de você dominar. Então, em vez de você dominar a experiência, então você acaba se tornando escravo, ou seja, viciado naquela experiência. Uma pessoa que vive uma experiência que ele não consegue dominar. Uma das formas de provar a vida é dominar as experiências, ou seja, saber provar da vida sem se deixar se entregar a um uso excessivo dela ou abusivo. Isso também no sentido de desonra, uma experiência que vem desonrar o seu corpo, não é uma experiência vantajosa. Não importa o prazer que ela lhe confere, não importa, isso não vale. Tem que ser uma experiência que honre os que você esteja honrando o seu corpo. Por quê? Quando você não honra o seu corpo, ou vive uma experiência que desonra o seu corpo, automaticamente você desonra a Deus com sua vida. Porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Sendo um templo do Espírito, aquele que desonra a casa, desonra aquele que mora na casa. Então, quando você desonra o seu corpo, automaticamente você está desonrando a Deus. Então, para você ter todo esse processo de provar a vida de uma forma organizada, você tem que ter sabedoria e temor. Prove a vida com sabedoria e você conhecerá o verdadeiro sentido de viver. Que Deus abençoe.